Fala galera, tudo bem com vocês? Bem, na aula de hoje vamos trabalhar com grandezas proporcionais, que é a base para a regra de 3 simples e composta. Então a gente vai ver como é que duas grandezas se relacionam, proporcionalmente, tanto da forma direta quanto da forma inversa. Então essa daí já é parte da revisão da competência 4 da prova do Enem. Nós temos aí que na competência 3 a gente tem as aplicações de razão. Então nós temos velocidade média, densidade, dentre outras coisas. Já na parte da competência 4, a gente tem aí como instrumento a regra de 3, que ela é fundamental na física, na química e outros lugares, E principalmente, obviamente, na matemática. Então, quando a gente fala sobre a relação entre grandezas que são diretamente proporcionais, dado duas grandezas x e y, a gente tem na forma direta, a gente tem que y é igual a proporcional a x, sendo que necessariamente nós temos que ter uma constante de proporcionalidade, que muitas vezes a gente utiliza a letra K, tá? Lembrando que essa constante pode ser qualquer número, pode ser qualquer algarismo, então pode ser o número 10, pode ser o número 5, qualquer coisa, tá? Uma vez que ela se relaciona da forma inversa, então nós temos aqui y é igual a 1 sobre x, só que também associado a uma constante de proporcionalidade. Então nós temos aqui que nesse caso x e y estão inversamente proporcionais. Quando colocados do mesmo lado da igualdade, nós temos aqui que se eu passar o x para lá, vai ficar y sobre x. Então duas grandezas, uma em cima da outra, elas são também diretamente proporcionais. E quando eu passo o x para o outro lado, que ele vai multiplicar o y, quando eles estão multiplicados lado a lado, eles também são inversamente proporcionais. Então, eu vou dar vários exemplos de fórmulas que não só se aplicam na matemática, mas também em outras naturezas, outras ciências, que envolvem justamente essa relação de grandezas. Então, vamos lá. Quando a gente falou sobre velocidade média, que é uma aplicação de razão da competência 3, a velocidade média ela é a razão entre ΔS sobre ΔT na física. Então, essa fórmula aqui, ela está dizendo que a velocidade média ela é diretamente proporcional ao espaço e inversamente proporcional ao tempo. E o ΔS e o ΔT entre eles são diretamente proporcionais. Tanto que se eu passar o x para cá, fica um em cima e outro embaixo. Então essa fórmula aqui ela pode ser reescrita, Se eu pego aqui e ponho o ΔS isolado, vai ficar velocidade média vezes ΔT. Então nós temos aí que o ΔS ele é diretamente proporcional à velocidade média e diretamente proporcional também à variação de tempo, Então nós temos que a velocidade média tem uma grandeza direta e uma inversa. Já o ΔS tem duas diretas. Se eu ponho o ΔT, aqui sozinho, então nós vamos ter ΔS sobre velocidade média. Então, óbvio que se ΔT é inversamente a velocidade média, obviamente que eles continuam sendo inversamente proporcionais. Se o ΔT ele é diretamente proporcional ao ΔS, aqui ele continua também sendo diretamente proporcional. Então, nós temos aí que velocidade média diretamente proporcional ao ΔS e inversamente proporcional ao ΔT. E eles entre si são diretamente proporcionais. O mesmo acontece, por exemplo, na química, que densidade é massa sobre volume, onde a densidade ela é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao volume. E eles entre si, a massa e o volume, eles são diretamente proporcionais um ao outro, Tanto que, se eu isolo aqui a massa, vai ficar D vezes V. Ou seja, a massa é o cara que é diretamente proporcional tanto à densidade quanto ao volume, beleza? E, obviamente, se nós isolarmos aqui o volume, nós temos a massa sobre a densidade. Então, realmente, o volume, ele é aqui a massa sobre a densidade, ele é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional à densidade, beleza? Show de bola! Outras fórmulas, também tem essa conotação. Quando a gente pega lá na física, a quantidade de calor, que é igual a M vezes C vezes ΔT, nós temos aqui que a quantidade de calor, que nós temos que ele é diretamente proporcional a três grandezas: a massa, a variação de temperatura e o calor específico, o Czinho, Então nós temos aqui a massa, o calor específico, a variação de temperatura, todos eles são diretamente proporcionais ao quê? E esses aqui,
entre eles são inversamente proporcionais. Tanto que se eu isolar qualquer uma dessas letras, os outros dois vão lá para baixo. Então, por exemplo, essa fórmula daqui, se eu pego e ponho uma massa isolada, né, vai ficar Q sobre C vezes ΔT. Então, nós temos que a massa é inversamente proporcional a esses dois. Se eu ponho, né, o Czinho, o calor específico, também isolado, da mesma forma, nós temos o Q diretamente e nós temos o M e o ΔT inversamente proporcionais, tá? E, obviamente, também poderia colocar o ΔT, né, separado. Então, essa relação de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, elas são a base da regra de 3, né? Então, quando a gente trabalha com a regra de 3, a gente está trabalhando justamente com essa relação. Nós temos que na prova do Enem, muitas vezes ele fala lá sobre grandezas diretamente ou inversamente proporcionais e basicamente é só compreensão do texto e analisar a múltipla escolha. Aí ele pergunta quais são as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais de acordo com essa pergunta, beleza? Então isso daí é extremamente importante para a compreensão dentro da regra de 3. Bem, quando a gente fala então sobre essa grandeza diretamente ou inversamente proporcional na regra de 3, não existe uma fórmula, né? Um padrão, não existe uma receita de bolo para isso. Você vai ter que analisar se, à medida que uma grandeza vai aumentar, a outra também vai aumentar ou vai diminuir, né? Então, nós temos que duas grandezas são ditas diretamente proporcionais, uma vez que, se uma aumenta, a outra também aumenta diretamente. Se uma diminui e a outra também diminui diretamente. Se elas são inversamente, uma aumenta e a outra tende a diminuir. Então, sempre no sentido contrário, inversamente. No mesmo sentido, diretamente, beleza? Então, por isso que dentro da regra de 3, a gente utiliza aquela orientação das setinhas, né? Nós temos ali que a regra das setinhas, ela é legal por quê? Porque a gente já vê, a partir do momento que uma está indo num sentido, a outra está indo no sentido contrário. Não quer dizer que uma está aumentando ou diminuindo. Então, no próximo quadro, eu vou mostrar como a regra de 3 simples, né? Ela aborda essa relação de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, né, aplicados diretamente a uma determinada questão, e como é importante saber essa correlação entre as grandezas. Muitas vezes, né, a gente vai se deparar com problemas que tem a ver com isso daqui. Eu vou dar até um exemplo falando sobre a velocidade, o espaço e o tempo, beleza? Então, até o próximo quadro. Vamos lá, galera. Então, dando prosseguimento aqui à nossa aula, né, que dá a competência 4, então a gente vai falar sobre a regra de 3 e diferenciando de grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, no nosso primeiro exemplo aqui, exemplo número 1, vamos pegar aqui o número de pessoas, número de peças produzidas, vamos supor isso. Então, vamos supor que numa determinada empresa, 5 pessoas, né, igualmente capacitadas, elas produzam 1.500 peças. A partir do momento que eu quero expandir o meu negócio e contrate mais 3, né, 8 pessoas, quantas X peças nós vamos produzir? Então, nós temos aqui uma relação de grandezas diretamente proporcionais. Como é que a gente percebe isso? À medida que eu aumento o número de funcionários, consequentemente o número de peças deve aumentar, o número de peças produzidas. Então, por isso que nós temos a regra de 3 diretamente proporcional. Tá, como é que a gente faz essa regra das setinhas? Eu, particularmente, sempre ponho a seta para baixo, né? Pode ser para qualquer direção. Uma vez que a grandeza correlacionada tem a mesma direção, ou seja, as duas aumentam juntas ou diminuem juntas, ou seja, elas vão no mesmo sentido, né? Então, são diretamente proporcionais. Não quer dizer que está aumentando ou diminuindo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver para dizer se elas são do mesmo sentido, as grandezas são diretamente proporcionais, tá? Então, a solução a gente monta de forma que a gente pega o cara em X e põe no primeiro membro, tá? E a grandeza relacionada a gente põe no segundo membro. Se for diretamente proporcional, só pega e coloca, tá? Na regra de 3 simples, a gente sempre tem que pensar que se dá para fazer uma simplificação em pé deitado. O que é a simplificação em pé deitado? Que o de cima com o de baixo pode ser simplificado ou lateralmente. Jamais cruzando, porque no cruzamento nós temos a multiplicação, beleza? Então vamos lá. Então, ao simplificarmos aqui, ó, o 5 com o 1.500, nós temos que 5 por 5 dá 1
15 por 5 dá 3, né? Então aqui daria 300. Ao multiplicarmos cruzado agora, nós temos 1 vezes x dá x e 3 vezes 8, 24, com 2 zeros. Então isso aqui representa o número de peças. Então a gente consegue perceber que à medida que aumentamos o número de funcionários, né, aumentamos também a produção. Então nós temos a relação entre duas grandezas que são diretamente proporcionais, beleza? Show de bola. Na regra de 3 inversamente proporcional, nós vamos utilizar aquela filosofia da velocidade média, ΔE sobre ΔT, né? Então nós vamos pegar aqui um carro que vai a uma determinada velocidade e desempenha um determinado tempo. Então nós temos uma velocidade de 80 km por hora, nós chegamos numa localidade em 40 minutos. Se nós aumentarmos para 100 km por hora, qual será o tempo, né? Então nós temos aqui, quando a gente viu que velocidade média ΔE sobre ΔT, nós temos que velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Mas sem pensar nisso, a gente pensa, se eu aumento a velocidade, eu vou chegar mais rápido ou menos rápido? Ah, vou chegar mais rápido. Consequentemente, o tempo tende a diminuir. Então, nós temos que o x com a seta para baixo, como eu criei o meu padrão pessoal, tá? E como essa grandeza é inversamente proporcional, eu vou botar a seta no sentido contrário. Então, para dizer que elas estão indo no sentido contrário, à medida que uma aumenta, a outra diminui. Por isso que elas são inversamente proporcionais. Então, nós temos aqui que o termo em x fica no primeiro membro, 40 sobre x, e caso fosse diretamente proporcional, eu pegaria e colocaria aqui direto. Como é inversamente proporcional, eu tenho que inverter, né, os elementos. Ao invés de 80 sobre 100, vai ficar 100 sobre 80. Caso eu não faça essa inversão, trate como se fosse uma grandeza diretamente proporcional. A partir do momento que eu aumento a velocidade, o meu tempo aumentaria. Imagina, ter 50, uma hora aqui. Falei assim, ué, é estranho, eu estou indo mais rápido e o meu tempo está aumentando? Não faz sentido algum. Então, por isso que a gente faz essa grandeza inversamente. Vou simplificar esse zero com esse zero, simplificando em pé, e deitar agora esse zero com esse zero aqui. Ao multiplicarmos cruzados, x vezes 1 dá x, e 4 vezes 8 dá 32. A grandeza envolvida são minutos, 32 minutos. Então, a gente percebe aqui que nós tratamos duas grandezas inversamente proporcionais. Então, para que a gente possa chegar a essa determinada conclusão, né, não existe uma regra. A gente tem que ficar analisando caso a caso, né, principalmente numa regra de 3 composta, a gente demora mais tempo ainda para poder analisar, porque a gente tem que analisar várias grandezas ao mesmo tempo. Às vezes até na prova do Enem, já caiu 5 grandezas, 6 grandezas ao mesmo tempo, então você tem que analisar cada uma delas com o problema em questão. Só que dentro dessa relação de grandezas inversamente ou diretamente proporcionais, sempre a gente tem que mirar o cara em x. Esse cara daqui que vai ser, né, modificado a partir do seu julgamento das grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, o cara em x que a gente tem que sempre ficar ligado nisso aí, beleza? Então, no próximo quadro, eu vou mostrar a regra de 3 composta para que a gente possa diferir, né, um do outro, para ver como é que o aumento de grandezas, né, muda completamente o problema e como é que o mesmo problema pode ter uma diferenciação justamente no posicionamento do x, beleza? Então, show de bola. Vamos lá, galera. Então aqui eu botei dois problemas que eles são idênticos, só que eu mudei a posição do x. Então nós temos aqui que são as mesmas grandezas, só que, consequentemente, ao mudarmos de x, vai mudar um pouquinho a relação de grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Então, para explicar essas duas questões aqui, eu vou voltar naquela fórmula do Q igual a MC Δθ, né? Então, quando a gente falou que, na física, Q é igual a MC Δθ, então, se o meu problema está querendo saber o valor do Q, nós temos três grandezas que são diretamente proporcionais, beleza? Se eu quiser o M, então, ao isolarmos o M aqui, nós temos que passando esses dois para o outro lado, dividindo, nós vamos ter sobre C vezes Δθ. Então, nós temos que nesse modelo, querendo saber o que, eu tenho três grandezas diretamente proporcionais. E aqui, né, querendo saber o M, eu tenho uma direta e duas inversas. Então, essa é a ideia que a gente vai encaixar nesse problema. Vocês vão ver que tem tudo a ver, tá? Então, vamos lá.
5 funcionários em 5 dias, trabalhando 5 horas por dia, produzem 500 peças. 10 funcionários em 10 dias, 10 horas por dia, produzem quantas peças? Obviamente que o cara espertão ia botar 5, 5, 5, 500, 10, 10, 10, sei lá, 1000, né? Claro que não. Mas tudo bem. Então nós temos aqui, ó, seta para baixo, que é o padrão que eu gosto, beleza? Ah, eu quero para cima, beleza, tudo para cima. Então, se eu aumento o número de funcionários, aumento o número de peças, diretamente proporcional. Se eu aumento o número de dias, aumento o número de peças, diretamente proporcional. Se eu aumento a jornada de trabalho, também aumento o número de peças, também é diretamente proporcional. Então, nós temos aqui, né, que as 3 grandezas são diretamente proporcionais às peças. Então, a gente tem aqui, ó, no primeiro membro vai ficar 500 sobre x. E se todas as grandezas são diretamente proporcionais, elas vão ficar exatamente do jeito que estão no segundo membro. Então, aqui vai ficar 5 sobre 10 vezes 5 sobre 10 vezes 5 sobre 10. Beleza? Show de bola. Vamos analisar aqui o segundo problema, né? Nós temos que 5 funcionários em um mês, 30 dias, durante 8 horas por dia produzem 2.000 peças. Se eu contrato mais funcionários, agora nós temos 10 funcionários, trabalhando 12 horas por dia, aumentei a jornada de trabalho deles, eu quero produzir 12.000 peças. Em quantos dias nós faremos isso? Então nós temos que o problema agora tem um X nos dias. Então a seta para baixo nos dias, beleza? Vamos lá. Se eu aumento o número de funcionários, o que acontece com os dias? Se eu tenho mais gente trabalhando, opa, não vai demorar tanto, vai demorar menos dias. Então são grandezas que são inversamente proporcionais. Beleza. Então sempre eu tenho que mirar no X. Se eu aumento a jornada de trabalho, o que acontece com o número de dias? Ah, se eu estou largando do emprego mais tarde, eu posso me dar o luxo de trabalhar menos. Então nós temos aqui também inversamente proporcional. E se eu tenho mais peças para produzir, o que acontece com o número de dias? Opa, se eu tenho mais peças para produzir, eu vou ter que precisar de mais dias. A gente tem que fingir que essas duas coisas são constantes. Então, o que acontece com as peças especificamente, nas mesmas condições? Se eu aumento o número de peças, eu preciso de mais dias. Então, por isso que é diretamente proporcional. Então, percebam, aqui, né, peças é diretamente proporcional a esses 3. E aqui nós temos que dias é diretamente proporcional a peças, só que inversamente proporcional a esses 2. Então, a mesma lógica que a gente fez aqui no Q igual a MC delta θ, 3 diretamente, e aqui 1 diretamente, 2 inversamente. Tá, como é a montagem desse? O cara é x sempre no primeiro membro, 30 sobre x, e os demais no segundo membro. Perceba que esses dois são inversamente proporcionais. Então, inversamente, vou trocar 10 sobre 5, e aqui também inversamente vai ficar 12 sobre 8. Esse daqui, que é diretamente proporcional, nós vamos permanecer com 2.000 sobre 12.000. Beleza? Show de bola. Então, diferente da proporção da regra de 3 simples, aqui nós temos uma multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, eu posso simplificar qualquer um de cima, qualquer um de baixo. Então, obviamente aqui, como eles são múltiplos, né? Vou simplificar o 5 com 10, aqui dá 1, aqui dá 2. 5 com 10, aqui dá 1, aqui dá 2. 5 com 10, aqui dá 1, aqui dá 2. Consequentemente, nós teremos 500 sobre x é igual a 1 sobre 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ao multiplicarmos cruzado aqui, vai ficar x é igual a 5 vezes 8, 40 e 2 zeros. As unidades que nós queremos aqui são peças, então serão produzidas 4.000 peças. Beleza? Show de bola. Analisando aqui o segundo problema, né? Então, primeiro, como eu posso cortar qualquer um de cima, qualquer um de baixo na multiplicação de frações, vou cortar primeiro 3 zeros com 3 zeros, vou simplificar o 12 com 12. Aqui ainda dá para simplificar, deixa eu botar um, né? Aqui ainda dá para simplificar o 8 com o 2, aqui dá 1, aqui dá 4, e o 10 com o 4, aqui dá 5, aqui dá 2. Ainda posso contar o 5 com 5, olha que ótimo. 5 com 5, aqui dá 1, aqui dá 1. Então vai ficar 30 sobre x é igual a 1 sobre 2. Multiplicando cruzado, x é igual a 60 dias. Nossa, ficou um número melhor do que eu imaginava, tá?
Então nós temos aqui, né, essa é a realidade da regra de 3 composta, que dependendo do posicionamento no X, nós teremos grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então o mesmo problema, o cara fala assim, ah, sempre que relaciona isso e aquilo, sempre eles são diretos, sempre são inversos? Não, você vai ter que julgar sempre questão por questão, beleza? Vamos lá, galera. Então, essa competência 4, ele fala sobre essa relação entre grandezas, né, que podem ser relacionadas de várias formas distintas. No Enem de 2013, tinha uma questão bem interessante, que falava sobre animais, né? Ele falava que existia uma relação entre a área e a massa, se eu não me engano. Aí ele falava que o quadrado da área, não, o cubo da área estava relacionado ao quadrado da massa. E ele perguntava qual das fórmulas a seguir, né, das opções que poderiam corresponder a isso. Aí ele falava que, se não me engano era isso, o cubo da área da superfície estava relacionado ao quadrado da massa. Eram proporcionais, diretamente proporcionais. Então aqui, né, tinha S, né, que era justamente a superfície, uma constante de proporcionalidade e, obviamente, a massa. Então, nesse caso específico, ele falava que o cubo da área era proporcional ao quadrado da massa. Só que, obviamente, não tinha essa opção, né, na múltipla escolha. Qual o detalhe? Nós temos que o cubo de um lado, ele representa a raiz cúbica do outro. A raiz cúbica nada mais é que elevar a 1/3. Então, tinha a opção que era K elevado a 1/3 vezes M elevado a 2/3. O que poderia aparecer também, essa daqui era a opção do Enem, era a raiz cúbica, né, de K vezes M ao quadrado. Então, essas duas coisas elas são equivalentes. Então, só que essa daqui era a resposta que aparecia dentro da prova do Enem, tá? Então, várias perguntas dentro da prova do Enem, basicamente ele está só organizando coisas, né? Então, ele fala lá sobre a estrutura A, B e C, né? Aí ele fala, sabendo que A é diretamente proporcional a B e inversamente proporcional a C, então, muitas vezes na prova do Enem está assim, A é igual a uma constante de proporcionalidade, essa nunca pode faltar, pode ser um número qualquer. Então, nós temos diretamente proporcional a B e inversamente proporcional a C. Então, essa daqui é a configuração que correlaciona esses elementos, ok? Então, essa configuração, ela sempre é explorada dentro da prova e muitas vezes não tem que fazer absolutamente nada. Então, basicamente, ele vai falando sobre isso. Então, ele pode falar sobre, por exemplo, na eletricidade, né? V igual a RI, alguma coisa do tipo, ele pode falar sobre a grandeza diretamente proporcional, isso pode envolver eletricidade, pode envolver a parte de mecânica, isso pode envolver a parte de calorimetria, que a gente falou de Q igual a MC delta θ, mas também nós temos Q igual a ML, quando você tem ali o calor latente, né, a mudança de estado. Então, Q igual a ML. Então, nós temos aqui uma outra opção falando sobre a relação de duas grandezas diretamente proporcionais ao Q, né? Que, nesse caso, né, diferente da velocidade média que envolve uma fração, aqui a gente tem a multiplicação de dois elementos. Uma vez que a gente isole qualquer um desses aqui, a gente percebe que o M e o L, né, que é o calor latente, eles são inversamente proporcionais. Então, se eu isolo o calor latente, por exemplo, nós temos que o M sobre o Q, a gente percebe que o Q é diretamente proporcional aos dois, ou seja, a massa realmente é proporcional ao Q, né, que nesse caso aqui a gente vê um em cima e outro embaixo, e o calor latente ele é inversamente proporcional à massa, né, e diretamente proporcional ao Q, né. Deixa eu ver porque eu fiz alguma besteira aqui, foi mal. O Q em cima, a massa embaixo. Foi mal, o M vem para baixo, tá? Então, quando a gente isola o calor latente aqui, o Q fica em cima e o M fica embaixo. Então, o Q e o L são diretamente proporcionais quando permanecem diretamente proporcionais, e o M e o L são inversamente proporcionais. Quando você isola o L, né, o M passa para o outro lado, dividindo. Então, eles são inversamente proporcionais entre si.
Então a gente pode fazer uma série de relações de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Isso é bastante explorado dentro da prova do Enem e isso é considerado fácil dentro da competência 4. Dentro da competência 4, pode ser que ele também trabalhe, já que envolve grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, e isso é a base da regra 3, também falando um pouco de porcentagem. Só que a porcentagem, ela não está assim, especificamente na competência 4. A porcentagem, como ela é um tipo de razão, ela pode ser uma aplicação de razão, né? Ela está ali na competência 3, ela pode estar em vários lugares ali distintos, né? Ela pode ser tratada como se fosse uma PG ali na competência 1, né? De forma a trabalhar com juros compostos, ou ela pode estar ali simplesmente na aplicação de razão da competência 3. Só que a gente sabe que muitas vezes a gente utiliza da regra de 3 para poder trabalhar com a porcentagem, né? Então a gente pode trabalhar com a porcentagem também como base, ela vai ser da competência 4, mas usar a competência 4 para resolver a porcentagem, né? Então quando a gente fala sobre a porcentagem, muita gente fica querendo decorar até aquelas coisas de valor presente, valor futuro, essas coisas assim são assim, diferentes para nós, né? Então essa porcentagem que a gente normalmente representa dessa forma aqui, né, que é a forma percentual, então a gente tem que, na verdade, isso trata de uma fração, né? 0,2, por exemplo, que é 20 sobre 100, que é igual ao famoso 20%. Forma decimal, fracionária, obviamente que a sua forma irredutível seria 1/5, né? Então seria a sua ligação direta em relação à forma irredutível e o seu valor percentual. Só que ao invés de calcular justamente o valor da porcentagem, então a gente utiliza da regra de 3 para poder fazer isso, né? Então, ao invés de calcular 20% de R$480 diretamente multiplicando, que seria esse D aqui representa a multiplicação, 20 sobre 100 vezes 480, né? Onde nós cortaríamos 2 zeros com 2 zeros e diretamente sairia R$96. Muita gente utiliza isso como uma regra de 3 simples, né? Então a gente pega aqui a parte percentual e aqui o valor. Então nós temos que 100% equivale a 480, assim como 20% equivale a x%. Que envolveria também uma relação de grandezas diretamente proporcionais, né? Consequentemente, na regra das famosas setinhas, né, elas estariam no mesmo sentido. Então a gente faria 480 sobre x é igual a 100 sobre 20. Então aqui a gente poderia cortar esse zero com esse zero com esse, e da mesma forma ficaria x vezes 1, x é igual a 96. Deixa eu ver se o 96 está aparecendo aqui na tela. Tá aparecendo na tela da boa, beleza? Então a gente pode utilizar, né, a regra de 3 como base também para trabalhar com a porcentagem, mesmo sabendo que seria um esforço desnecessário, tá? Dentro da porcentagem, uma coisa que a gente tem que tomar sempre cuidado é sobre a relação entre o aumento e o desconto, né? Essa relação de aumento e desconto a gente tem que analisar o quanto ficou e o quanto era anteriormente, né? Para justamente a gente analisar. Quando a gente faz a fração do quanto era e o quanto era e quanto ficou, a gente tem que analisar que sempre que essa fração fica 0, houve uma perda, né? E se ficar 1, 2, houve um acréscimo, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, uma mercadoria que custava R$150, ela passa para 210. Muita gente faria isso na forma de regra de 3, né? Então, o que a gente faz? Né? A primeira opção seria, para você calcular direto o aumento percentual, o valor futuro sobre o valor presente, né? Então, simplificando aqui, vai ficar 21 sobre 15, simplificando por 3 dá 7 sobre 5, multiplicando por 2 vai ficar 1,4, ou seja, um aumento de 40%, né? Um aumento de 40%, já que o 1 representa 100%. Então, a segunda opção disso, né, seria justamente a regra de 3.
onde essa regra de 3 pode ser apenas com quanto aumentou, ou pode ser feito diretamente com o aumento percentual, né? 150 correspondia a 100%, assim como 210 passa a ser x%. Multiplicando isso aqui cruzado, né? Ficaria 150, x é igual a 21000, já que elas são diretamente proporcionais. Vou cortar um zero com um zero, x é igual a 2100 dividido por 15, né? Que isso aqui possivelmente vai dar 140%. Ou seja, um aumento percentual de 40%. Então aqui nesse caso, a gente faz aquele negócio de valor futuro sobre valor presente, né? Para a gente saber esse valor percentual que já cai ali naquela relação de 1, ou 0, 0, desconto, 1, acréscimo, beleza? Show de bola.